Bem-vindos ao Ecos do Passado. A partir de hoje abrimos um novo arco da série, depois de explorarmos as origens de Roma, seus reis e os povos que ela apagou, chegamos aos homens que ousaram desafiá-la. Não os inimigos internos, não os que corroeram o império de dentro. Os que chegaram de fora. Os que olharam para Roma e decidiram que ela podia ser destruída. Este é o primeiro episódio de uma série dedicada aos grandes desafiadores de Roma. Os que infligiram suas maiores derrotas, os que a fizeram tremer, e os que, mesmo derrotados, nunca foram completamente apagados da memória do mundo. Começamos pelo maior de todos. Existe uma pergunta que Roma nunca respondeu satisfatoriamente. Uma lacuna no centro da sua própria narrativa de vitória. Em 216 a.C., após a Batalha de Canas, o general cartaginês Aníbal Barca havia acabado de infligir a maior derrota militar da história romana. 70.000 soldados mortos em um único dia. O caminho para Roma estava aberto. Seus aliados itálicos esperavam o golpe final. O Senado romano entrou em pânico. E ele apenas parou. Ficou a poucos dias de marcha de Roma e não avançou. Porque o homem que havia dedicado toda a sua vida a destruir Roma hesitou no momento em que poderia tê-lo feito? A resposta, se é que existe, está enterrada sob séculos de narrativa cuidadosamente construída pelos que sobreviveram para contá-la. Para entender Aníbal é preciso começar antes dele. Começar com o pai. Amílcar Barca era o general que havia defendido Cartago na Primeira Guerra Púnica com uma habilidade que impressionava até os romanos. Mas Cartago perdeu a guerra. E a paz humilhante que se seguiu, com as reparações exorbitantes impostas por Roma, a perda da Sicília, o enfraquecimento do poder cartaginês no Mediterrâneo, foi uma ferida que Amílcar carregou como uma chaga aberta até o fim da vida. Quando Aníbal, ainda criança, pediu para acompanhar o pai numa expedição militar à Espanha, Amílcar concordou, com uma condição. O menino deveria jurar diante do altar de Baal que seria inimigo eterno de Roma. Que a missão do pai se tornaria a missão do filho. Que a humilhação cartaginesa seria vingada. Ele prometeu. Tinha 9 anos. E esse juramento selou não apenas o destino de um menino. Quase selou o destino de Roma. O que Aníbal se tornou é, em grande parte, o que Amílcar planejou que ele fosse. Um general de extraordinária habilidade tática, capaz de ler um campo de batalha com uma precisão que seus contemporâneos raramente compreendiam até que já era tarde demais. Mas havia algo mais. Algo que as fontes romanas mencionam quase com relutância, como se admitir isso custasse alguma coisa. Aníbal era amado pelos seus soldados de uma forma que poucos generais na história antiga conseguiram. Não havia privilégio para ele no campo. Dormia na terra. Comia o mesmo que as tropas. Marchava junto. Suportava o mesmo frio, a mesma fome, o mesmo cansaço. E seus homens, mercenários de dezenas de povos diferentes, falando línguas diferentes, com lealdades diferentes, seguiam-no com uma devoção que atravessava 15 anos de campanha em território inimigo. Isso não é estratégia. Isso é algo que não se ensina e raramente se herda. É carisma no seu sentido mais antigo e mais poderoso. E foi esse homem que atravessou os Alpes. No inverno. Com elefantes. A travessia dos Alpes é um dos episódios mais estudados e mais debatidos da história militar antiga. E até hoje os historiadores divergem sobre a rota exata que Aníbal utilizou. O que sabemos é o resultado. Um exército que chegou à Itália após semanas de marcha impossível pelo frio e pela neve, com perdas significativas de homens e animais, e que ainda assim foi capaz de derrotar os exércitos romanos que o esperavam. A travessia dos Alpes não foi apenas uma proeza logística. Foi uma mensagem. Roma tinha fronteiras naturais que considerava intransponíveis. Aníbal atravessou todas elas, e fez isso de um jeito que ninguém havia imaginado possível. O que se seguiu foi uma série de derrotas romanas que deveriam ter encerrado a República. Cidade após cidade. E então Canas, onde Aníbal executou uma manobra de envolvimento que é estudada em academias militares até hoje. 70.000 romanos mortos. O cônsul Emílio Paulo entre eles. O Senado em pânico. E a pergunta que nunca foi completamente respondida: por que Aníbal não marchou sobre Roma?
O general cartaginês Marbaal, seu segundo em comando, teria dito a ele naquele momento, segundo fontes romanas, que obviamente tinham interesse em moldar essa narrativa: você sabe vencer uma batalha, Aníbal, mas não sabe usar a vitória. Essa frase pode ser verdadeira, pode ser uma invenção posterior, mas encapsula um paradoxo real que está no coração da história de Aníbal. Porque havia uma razão para a hesitação, e ela não era apenas militar mas política. O Senado cartaginês nunca foi incondicional na sua lealdade à campanha italiana. A guerra era cara. Os recursos eram escassos. E havia facções em Cartago que consideravam a aventura de Aníbal na Itália custosa demais, longa demais, arriscada demais. Em algum momento os subsídios foram cortados. Os reforços foram negados. O homem que havia cruzado os Alpes e destruído legiões romanas estava lutando em território inimigo sem o apoio completo da cidade em cujo nome lutava. Aníbal não estava apenas enfrentando Roma. Estava enfrentando Roma com uma mão amarrada pelo seu próprio Senado. E talvez, naquele momento diante dos portões de Roma após Canas, ele soubesse que mesmo com a cidade aos seus pés, Cartago não estava disposta a dar o passo final. Que marchar sobre Roma sem suporte seria vencer uma batalha para perder uma guerra. Exatamente o que Pirro havia feito antes dele. Por 15 anos Aníbal permaneceu na Itália, invicto em batalha, mas progressivamente isolado politicamente. E Roma, ao invés de enfrentá-lo diretamente, encontrou sua resposta em Cipião Africano, um general jovem que havia estudado os métodos de Aníbal com a mesma atenção que um estudante estuda um mestre. Cipião levou a guerra para a África. Ameaçou a própria Cartago. E Aníbal foi chamado de volta, tirado da Itália onde era imbatível para lutar em Zama, em território que não conhecia com a mesma intimidade, contra um general que havia aprendido com ele. A derrota em Zama não foi a derrota de um general inferior. Foi a derrota de um homem que foi retirado do único campo onde poderia vencer. O que se seguiu foi o exílio. Roma exigiu a cabeça de Aníbal como condição de paz. Ele fugiu. Passou anos de corte em corte, oferecendo sua genialidade militar a reis que o temiam tanto quanto admiravam. E quando os romanos finalmente o cercaram em Bitínia, Aníbal fez o que havia preparado há muito tempo. Bebeu o veneno que carregava num anel. Não seria capturado. Não daria a Roma a satisfação de exibi-lo acorrentado pelas ruas. Morreu sozinho, exilado, longe de Cartago, que em breve também seria destruída. A missão que Amílcar havia plantado naquele menino de 9 anos diante dos deuses nunca foi cumprida. E ainda assim deixou uma marca que Roma nunca conseguiu apagar. Marco Pórcio Catão, o censor, encerrava todos os seus discursos no Senado, independente do tema, com a mesma frase: Cartago delenda est, ou seja, Cartago deve ser destruída. Não porque Cartago fosse uma ameaça militar. Aníbal estava morto. Cartago havia sido derrotada. Era uma cidade comercial sem exércitos significativos. Mas a sombra de Aníbal ainda pairava sobre Roma décadas depois. E Catão sabia que enquanto Cartago existisse, o nome de Aníbal teria um lugar físico onde habitar. Destruir Cartago era destruir também o último eco geográfico do maior terror que Roma havia conhecido. Em 146 a.C., Roma destruiu Cartago completamente. Salgou a terra. Escravizou os sobreviventes. E ainda assim, por gerações, mães romanas usavam o nome de Aníbal para fazer crianças desobedientes dormirem com medo. Dorme, ou Aníbal vem te pegar. Isso é o que Roma fez com Aníbal que não fez com os etruscos. Não o apagou, o amplificou. Porque Roma precisava que Aníbal fosse grande. Quanto maior o inimigo, maior a glória de tê-lo derrotado. As fontes romanas descrevem Aníbal com uma generosidade que raramente concediam a inimigos. Sua coragem, sua inteligência, sua lealdade aos soldados. Não por admiração genuína, mas porque engrandecer Aníbal era uma forma de engrandecer Roma. Você só pode ser o maior se derrotou o melhor. E Roma precisava ter derrotado o melhor. Se este episódio fez você querer escutar mais ecos do passado, deixe o seu like, compartilhe com alguém que aprecia a história e se inscreva no canal. Aqui no YouTube, e também no Instagram,
Facebook e TikTok, onde publicamos conteúdo exclusivo toda semana. Cada curtida e cada compartilhamento ajuda os ecos a chegarem mais longe. O paradoxo final de Aníbal é esse: Roma destruiu Cartago para apagar sua memória. E 2000 anos depois seu nome é mais conhecido do que qualquer general romano que o derrotou. Hannibal ante portas ainda ecoa em qualquer língua como sinônimo de ameaça inevitável. O menino que jurou aos 9 anos diante dos deuses que destruiria Roma não cumpriu a missão. Mas deixou algo que talvez valha mais do que a destruição de uma cidade. Deixou um nome que Roma não conseguiu destruir mesmo destruindo tudo que o gerou. Você não apaga um eco salgando a terra onde ele nasceu. Ele já havia se instalado em outro lugar. No lugar onde todos os medos mais profundos vivem. Na escuridão antes de dormir. No nome que as mães sussurravam para fazer os filhos obedecerem. No pesadelo que atravessou gerações sem precisar de um corpo para assombrar. Aníbal estava no portão. E de certa forma, nunca saiu.